com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Que o teu Espírito Santo ele possa falar comigo e falar com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é: vós sois o sal da terra. E o segundo: vós sois a luz do mundo. Esse versículo, irmãos, eu acho que é um dos mais conhecidos, né? É um que mais usamos quando relacionamos ao cristão. E Jesus, ele se refere no sermão do monte, da montanha, no sermão do monte, aos discípulos e às pessoas que estavam ali para aprender. E a primeira colocação que ele coloca, ele diz: vós sois o sal da terra. Entende que Jesus, ele ensinava de várias maneiras para que o povo ele viesse a aprender. Mas aqui, para nós entendermos esse texto, aqui ele está falando sobre uma figura de linguagem. E qual é a figura de linguagem que ele está querendo falar aqui? Ele está falando sobre uma metáfora. O que é uma metáfora? Somente para você entender. Porque muitas vezes não queremos esclarecer as coisas, mas queremos fazer as pessoas pensarem. E Jesus, ele era mestre nisso. Ele queria fazer com que a imaginação das pessoas elas fosse expandida. Então, quando ele olha para eles assim: vocês são o sal da terra. E por que é uma metáfora? Porque o nosso cérebro ele já raciocina. Eu olho e vejo: não, mas ele não é o sal. Ela não é o sal. Como que Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? É somente para você entender. A metáfora é o quê? É quando eu pego alguém e digo que ela é uma coisa. Ou seja, vamos fazer uma comparação só para vocês poderem entender. Eu digo assim para minha esposa: Ana Cláudia, você é uma flor. Eu posso estar dizendo que ela é delicada como uma flor, que ela é bela como uma flor, que ela é cheirosa como uma flor. Porque quando eu uso essa metáfora e eu coloco a pessoa, ela sendo, é porque eu quero demonstrar que ela tem as características daquela coisa, mas eu não quis citar nenhuma. Quis deixar a pessoa imaginar o que era. Então, quando ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é para que as pessoas pudessem imaginar o que seria. Porque a metáfora ela é diferente da símile ou da comparação. Como nós vemos lá em Provérbios, que Provérbios diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubi. Então entenda ali que ele usa uma símile, não uma metáfora. Por quê? Porque ali ele já coloca que a mulher virtuosa ela tem valor como o rubi. Então a única comparação que ele pode fazer ali é o quê? É o valor. Ele já está dizendo. Não está dizendo: mulher virtuosa, você é um rubi. Não, você tem um valor. Só que aqui Jesus não colocou, por isso que é uma metáfora. Ele apenas diz: você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E muitas vezes nos perguntamos por que Jesus ele quis dizer, quais eram as características
o que o sal representava naquela época e o que o sal representa hoje. Porque o mesmo sal que tinha lá é o mesmo sal que tem hoje. É o mesmo. Mudou o modo de refinar, mudou o modo de processar, foi mais industrializado, mas a matéria-prima continua a mesma, não mudou. Então, quando o Senhor estava dizendo que vocês são o sal da terra, por que nós usamos o sal? Qual que é a primeira coisa? Para dar sabor. Você pode colocar todo tipo de tempero. Se você não colocar o sal, não vai dar sabor. Então, muitas vezes usamos o sal para dar sabor a esse lugar. Abre a sua Bíblia, Colossenses 4:6. Colossenses capítulo 4, que diz assim: as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada. Então, entendeu? Porque Jesus ele nos compara como o sal da terra. Ele serve para dar sabor, para temperar. Então entenda que eu e você, neste mundo, nós somos para fazer esse papel. Que as nossas palavras elas sejam temperadas, agradáveis, como sal. E por quê? Porque se você colocar muito sal, o que acontece? Estraga. Não é? Na comida, você lotou de sal, ninguém pode jogar fora, vai estragar. Então é por isso que nós somos para dar sabor, ou seja, para temperar. Chegar num ambiente onde está todo hostil, você chega para temperar aquele ambiente, para colocar uma palavra agradável, para colocar uma palavra suave, para dizer não vale a pena discutir, não briga não. É nesse sentido que Jesus estava dizendo: você é o sal da terra. Mas eu pergunto para você: você é o sal da terra? Aonde você chega, você consegue dar sabor ao ambiente? Consegue temperar aquele ambiente? Ou será que você chega lá, se está um ambiente tumultuoso, já estraga tudo? Então entenda que é isso que Jesus estava querendo dizer. Eu sirvo para temperar, para dar sabor aos ambientes. E eu dou esse sabor como? Através das minhas palavras. É através daquilo que eu falo. Porque muitas vezes eu tenho que chegar para ouvir e não para falar. E esperar a oportunidade certa. E falar somente o suficiente. Ou só o que for útil para aqueles que ouvem consiga glorificar o Senhor. Mas será que nós estamos sendo isso? Será que estamos fazendo isso, vivendo como isso, o ambiente que nós chegamos? Como que ele fica depois que nós chegamos? Como que ele fica? É isso que nós precisamos entender. E a segunda coisa, que o sal ele era usado naquela época, sabe porque era para dar pureza. Ou seja, para purificar as coisas, para preservar as coisas. Se você queria preservar uma carne, você enchia ela de sal.
ela não iria apodrecer. Ela ia ficar o quê? Preservada. Abre a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 2, e o versículo 13. Que diz assim, ó, capítulo 2, versículo 13: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares sal do concerto do teu Deus, e toda a tua oferta oferecerá sal. Por que o sacrifício serve para purificar? Porque na oferta que você ia oferecer, você não poderia oferecer algo sem sal ao Senhor. Já era um estatuto. Para você ver a representativa do sal. E se nós formos ver, por isso que Jesus diz: nós somos o sal eu sou o sal. Quando nós passamos por aí, nós vemos muitos misticismos, não é? Muitas simpatias. Um é jogando sal grosso, outro é jogando sal grosso no alho, outro é jogando atrás da porta, outro é tomando banho de sal grosso. E por que nós não precisamos? Porque nós somos o sal. Nós já somos o sal. Era por isso que Jesus teve nos comparável, só porque enquanto muitos estão usando esse sal, nós nos tornamos o sal. Então joga o sal para não pegar olho gordo. Joga o sal para não ter inveja. Joga o sal para espantar os males. Nós somos o sal. Você é o sal. Então você acha que alguma coisa vai pegar em você? Não, porque tudo que nós tocarmos será purificado. Será purificado. Há uma purificação. Só que nós precisamos entender o nosso papel como sal. E nós servimos para preservar, para purificar. E se nós estamos preservados, é porque nós temos um dono. E este dono, ele é Cristo. Ele é o Senhor. Então se preserve como sal. Porque tenha certeza que as bênçãos do Senhor, ela veio que sobre a sua vida. Ela vem sobre você. Seja como pureza. Se purifique cada dia mais. E por que eles jogavam sal sobre a oferta? Para purificar. Porque eles não poderiam ofertar uma oferta imunda ao Senhor. O Senhor não aceitava a oferta imunda. O sal simbolizava a purificação. Então toda oferta ele jogava sal e ofertava ao Senhor. Dizia: Senhor, agora está puro. Agora está purificado. Agora toda a contaminação saiu. E eu posso ofertar uma oferta agradável ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Então quando Jesus ele diz: você é o sal da terra, você diz: eu sou aquele que purifica todo o ambiente que eu chegar. Eu sou aquele que vou purificar aonde eu for. Vai haver purificação, porque eu sou o sal desta terra. Jesus disse que eu seria. Então muitas vezes nós temos que nos colocarmos como isso. E a terceira coisa que eu quero falar sobre o sal é para conservar. Porque se o sal for insípido, para nada mais.
Ou seja, o que é conservar como sal? É os nossos princípios, nosso caráter, a nossa maneira de ver as coisas. Não podemos cada dia ter um gosto, cada dia ser de um jeito, senão vamos perder aquilo que temos de mais importante. Vamos nos tornar insípidos. Então ele serve para conservar. Conservar o quê? Abra aí a sua Bíblia só para você entender, ó, Números 18 e 19. Que diz assim, ó: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tendo dado a ti e aos teus filhos e às suas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal, perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Deus, ele tinha um concerto e um estatuto de sal para que o povo pudesse conservar aquilo para todas as gerações. Ou seja, eles tinham que lembrar desse estatuto, dessa aliança de sal que o Senhor fez com eles. É preciso, mas o que tem a ver o sal? Quem sabe naquela época não tinha nada a ver, mas ele dizendo para nós: você é o sal desta terra. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança perpétua com você. Mas você não pode esquecer de quem você é. Deve se conservar todos os dias da sua vida. É por isso que é importante. Eu e você não somos o sal. Eu e você podemos purificar e conservar qualquer ambiente. Por quê? Porque eu sou o sal. Há uma presença de Deus sobre a minha vida. Há algo de Deus sobre mim. E qual é o segundo que nós temos? Vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. E sabe o que é mais interessante? Se você abrir lá em Gênesis. Eu sei que todos sabem esse versículo de cor, mas vamos abrir aqui para nós lermos, isso é interessante. Já vamos praticar a leitura bíblica, decorando os livros, os capítulos. Gênesis capítulo 1 e versículo 13: e disse Deus: haja luz, e houve. Quem criou a luz? Deus. Então, quando o Senhor está referindo a nós, vocês são a luz do mundo. Naquela época existia dois tipos de luz. Existia a luz natural, que é a luz do sol, e a luz artificial, que era a luz das lamparinas. Eram esses dois tipos de luz que existiam naquela época: a luz natural e a luz artificial. Então, como Jesus ele nos comparou com a luz, nós temos que entender qual é as características da luz, porque ela é importante para o homem. O que ela pode fazer no mundo? Se eu sou luz, eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho as mesmas características. E quando Deus ele fez, a primeira coisa que ele fez foi criar a luz. Mas sabe o que é interessante? Ele criou a luz. Mas se você for pegar a palavra do quarto dia, ele criou os luminares. Ele criou a luz, mas não criou os luminares. O que é os luminares? O sol e tinha luz, mas não tinha os luminares. Por que tinha luz e não tinha os luminares?
Lá em Tiago diz que o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. Quer abrir aí? Vamos ler. Tiago capítulo 1 e versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de várias. Então, só para você entender, quem criou a luz? Deus, porque Ele é o Pai das luzes. Foi Ele que formou, mas Ele não tinha formado ainda os luminares. Se você for ver aqui no versículo 14, assim, e disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados, para dias e para anos. Só no quarto dia. Isso é para que você possa entender verdadeiramente o poder de Deus. Então, quando ele compara que nós somos a luz do mundo, o que ele está querendo dizer? João capítulo 8 e o versículo 12. Falou-lhe, pois, outra vez, dizendo, Jesus que estava falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Então, o que Jesus ele estava tentando demonstrar? Ele era a luz do mundo. E quem andasse nele jamais iria andar em trevas. E para nós entendermos que, segundo a ciência, se não tiver a luz, não tem vida. A terra congela, a humanidade morre, não existe nada mais. Então, o que eu quero que você pegar a característica, quando Jesus diz você é a luz, é porque sem luz a terra não tem vida. Então, quando Jesus está dizendo você é a luz do mundo, ou seja, é você que tem a vida para dar a este mundo. É você que pode trazer vida para aqueles que estão lá no mundo. Porque sem você, este mundo ele está morto. Mas você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Só para você poder entender. E como que eu faço para essa luz resplandecer, ou seja, alcançar as pessoas? Salmos capítulo 119. Versículo 130. Salmo 119 e versículo 30. Que diz assim, ó: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Eu sou luz. E para mim brilhar como luz cada vez mais, cada dia mais a exposição da palavra, ela tem que estar diante de mim. Cada vez mais eu tenho que estar lendo essa palavra, porque é ela que vai me dar luz.
apenas o pavio. A palavra, o azeite. Ou seja, para se acender uma lamparina precisava de 3 coisas: ter a lamparina, que era feita de barro, ter o azeite e ter o pavio. E porque a exposição da palavra dá luz, é porque eu entendo, simbolicamente aqui eu quero dizer, que enquanto eu tiver a exposição da palavra, eu vou ter azeite, o meu pavio vai estar lá, e a luz vai estar acesa. Mas se acabar o azeite, o pavio ele se queima, e a luz apaga. Então é por isso que eu sou a luz do mundo. Mas aonde é a fonte para que a luz venha brilhar? É a exposição à palavra de Deus. Ou seja, eu estou lendo ela diariamente. Eu estou buscando ela diariamente. E é como nós vemos aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. E luz para o meu. Isso é somente para você poder entender. Porque você é a luz do mundo. E porque você brilha. Porque quando a exposição à palavra ela vem, a minha luz começa a ficar mais firme. Mas quando eu fico sem ler, eu fico sem ouvir, eu fico sem vir ao culto, a minha luz vai se apagando. Por quê? Porque está acabando a exposição à palavra. Está acabando o azeite. E o que eu preciso fazer então? Renovar o azeite. Repor o azeite. E eu preciso voltar à exposição da palavra novamente. Para o que vem a acontecer em mim? Filipenses capítulo 2 e versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, diante deste mundo, nós somos o que? Como astros. O que Deus ele criou no 4º dia? Os astros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Então diz aqui que não para que nós somos a luz, nós somos o sol que brilha. Então você é o astro. Você precisa brilhar no meio dessa geração. Você precisa demonstrar para eles qual é o caminho para a vida. Por quê? Porque você é a luz. Você é o astro deste mundo. Porque sem o sol ninguém sobrevive. E quantas pessoas estão morrendo? Porque você não está brilhando como astro sobre eles, trazendo a palavra de vida, trazendo a palavra que cura, trazendo a palavra que transforma, trazendo a palavra que salva. Entenda que aonde você chegar, você traz vida, porque você é a luz do mundo. Mas Jesus continua, né? O que adianta ser a luz do mundo e ficar escondida debaixo de uma vasilha? Vai brilhar quem? O que adianta ser a luz do mundo, mas ficar escondido
Jesus ele não nos chamou para ficar escondido, Ele nos chamou para brilhar como astro em meio a uma geração corrompida, trazer vida para eles e dizer: esta geração ainda há esperança, nós somos a esperança, porque nós vamos resplandecer como luz diante deles. 2 Coríntios capítulo 4, em versículo 4. Capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de... O Deus desse século está cegando. Ele não quer que a luz do Evangelho que está em você brilhe para eles que estão lá fora. Ele o cegou para que esta luz o que não brilhasse. Mas quem é a luz do mundo? Quem é essa luz? É eu e você. Aleluia. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos brilhar. Resgatar aqueles que estão com a venda nos olhos. O inimigo cegou para que a luz do Evangelho não resplandeça até eles. E aqui é algo interessante se nós imaginarmos. Quem que é a luz? Nós. Então o inimigo ele faz o quê? Com que as pessoas não nos enxerguem. Estamos no mundo, mas somos invisíveis. Ninguém quer dar ouvido. Ninguém quer parar para ouvir. Porque o inimigo cegou, ele não vai nos ver. Mas nós precisamos nos fazer serviço. Nós precisamos nos colocar e dizer: eu vim trazer luz para aquele que está no mundo. Mesmo que você não está me enxergando a partir de hoje, você vai começar a enxergar. Porque o Evangelho ele vai chegar até você. Aleluia, Senhor. Essa luz vai chegar até você. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 5 e o versículo 8. Porque no outro tempo ereis trevas. No outro tempo, o Deus desse século tinha cegado o nosso entendimento. Mas a luz do Evangelho chegou até nós. E a Bíblia diz: mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Outrora éramos trevas. Por quê? Porque o Deus desse século tinha nos cegado. Mas quem nós somos agora? Nós somos luz. Nós somos luz. E nós temos que andar como filhos da luz. Trazendo a luz do Evangelho a todos aqueles que não têm. Mas eu pergunto para você nesta noite: você tem sido uma luz? Mas o que você tem feito com a sua luz? Porque ser uma luz você é. Mas é que essa luz está escondida debaixo da vasilha? Ninguém consegue ver? Ninguém consegue enxergar? Ninguém consegue ouvir? Ninguém consegue? Atos capítulo 13, versículo 47. Diz assim:
porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aqui está falando sobre Paulo e Barnabé, que Deus tinha colocado ele para a luz dos gentios, até o confins das terras. E aonde Deus tem te colocado para você ser luz? Para quem Deus tem te colocado para você ser luz? Para quem? Paulo ele sabia, não, eu sou luz para os gentios. Olha quantas almas, quantas pessoas, o que ele fez para o Evangelho. Porque ele sabia que ele e Barnabé naquele momento, eles eram luz para os gentios. Eles eram considerados apóstolos dos gentios. Aqueles que aonde eles chegavam, eles traziam luz do Evangelho. E os olhos eram abertos. E o nome do Senhor era glorificado. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça as vossas boas obras. Ou seja, Deus ele nos chamou para ser luz. E a nossa luz vai resplandecer como as boas obras. Ou seja, boas palavras, como nós vimos de sal, bom comportamento, boas atitudes. Onde você chega, você não mata, você traz vida, traz esperança, traz amor. Palavras brandas, palavras suaves, palavras amorosas. É assim que deve resplandecer a nossa luz. Não adianta chegar num ambiente e dizer eu sou luz, mas quando olharem para minhas boas obras, não tem nenhuma. Eu posso ser luz, mas naquele momento eu estou apagado. Porque acabou o azeite, acabou a exposição da palavra, que é a exposição da palavra da luz. Daí eu só consigo lembrar de uma coisa, da parábola das 10. Todas tinham lamparinas, mas 5 não tinham azeite. Eu quero que você entenda nesta noite. Eu trouxe essa mensagem para você entender. Eu e você, nós somos luz deste mundo, mas nós vamos só ficar acesa se nós tivermos disposição à palavra. Se eu não tiver exposição à palavra, a minha luz vai apagar. Por quê? Porque o combustível que me alimenta, o combustível que me deixa forte, o combustível que me coloca de pé é a palavra. Se ela acabar, a exposição a ela, a luz vai se apagar. E eu vou ser que nem aquelas 5 prudentes, não tinha azeite em reserva. Ficou muito tempo sem exposição à palavra. Todo dia que você se expõe à palavra, é colocado um pouquinho de azeite na sua lamparina. E aquele azeite é suficiente por alguns dias. Mas se em alguns dias você não voltar, ele vai se acabar. Então entenda, eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Mas eu preciso continuar brilhando como astro. Eu preciso continuar aceso. E só a exposição da palavra é que vai me deixar aceso. Porque ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o meu caminho. Então que nós possamos aprender com esta palavra. E todos os dias entender. Eu sou a luz do mundo. Mas existe um combustível que vai me manter, fazer com que eu continue aceso todos os dias. E qual é este combustível? Exposição à palavra. Todos os dias. E tenha certeza que fazendo isso,
A sua luz pode até enfraquecer, pode até diminuir, mas ela não vai se apagar. Porque se tiver azeite, ela não se apaga. E se tiver palavra, você continua brilhando, dia após dia, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado em cada uma de nossas vidas. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam.